Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e amado. Bom dia, queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas internautas. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo da meditação da Palavra do Senhor. E no dia de hoje o Evangelho se encontra em Marcos 7, versículos 24 ao 30. Marcos 7, do 24 ao 30. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Que neste momento as luzes do Espírito Santo desçam sobre nós, abrindo nossos ouvidos e os nossos corações e nossa mente para ouvir, acolher e entender a palavra do Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu e foi para a região de Tiro e Sodoma. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse onde ele estava, mas não conseguia ficar escondido. Uma mulher que tinha uma filha com espírito impuro ouviu falar de Jesus. Foi até ele e caiu aos seus pés. A mulher era pagã, nascida na ferida Síria. Ela suplicou a Jesus que expulsasse da sua filha o demônio. Jesus disse: "Deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos." A mulher respondeu: "É verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que as crianças deixam cair." Então Jesus disse: "Por causa do que tu acabaste de dizer, pode voltar para casa. O demônio já saiu de tua filha." Ela voltou para casa e encontrou sua filha deitada na cama, pois o demônio havia saído dela. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, amigos e amigas internautas, veja que o Evangelho de hoje, São Marcos, nos apresenta que Jesus queria estar um pouco afastado da multidão, queria estar um pouco longe de tudo o que estava acontecendo, mas não conseguia, porque o povo dizia: Jesus está em tal canto, vai estar em tal canto, e nisso o povo ia até Jesus. Em certa região havia uma mulher com sua filha que estava com o espírito mau. Nisso ela procura Jesus. Por alguns motivos, aquela mulher pagã ficou sabendo da esperança que circulava aquela região sobre aquele certo Jesus. Podemos imaginar que naquela época, naquele certo momento, naquela hora, a fama de Jesus já estava atingindo outras regiões, outros povoados. A fama de Jesus estava se espalhando e aquela pagã ouviu falar que Jesus passaria por aquela região. Impulsionada, movida pela fé, pela esperança, mas também pela dor de ver sua filha daquele jeito e ter a sua filha libertada da ação do maligno, que a motivou que aquela mãe superasse toda a rejeição lançada ao Senhor a sua humilde súplica. A fé desta mãe foi maior do que o medo da rejeição e foi maior do que o respeito humano também. Mesmo sabendo que ela não era digna nem merecedora de tamanha graça, essa mãe, que aos pés de Jesus pediu e implorou o poder de Deus, mas confiou que Jesus poderia
e pode, com certeza, libertar sua filha da ação do mal. Ainda que fosse com migalhas, ainda que fosse com as migalhas que caem da mesa. A falta de fé, amados irmãos, também limita o poder de Deus. Ele é todo poderoso. Ele pode fazer o que ele quiser, qualquer hora. Mas é preciso que nós também tenhamos a fé motivada. Meus irmãos e minhas irmãs, a única coisa que podemos impedir ou limitar a ação de Deus é a nossa falta de fé, a nossa falta de confiança, a nossa falta de ousadia na oração. Esta mãe foi ousada sobre a confiança, sobre a fé, sobre a esperança. Mesmo sendo de outra religião ou de outra doutrina, de outra região, alcançou esta graça de sua filha ser libertada. Ainda que sejamos compradores dos cachorrinhos em nossas indignidades, a graça de Deus sempre é dada aos humildes e simples, dadas àqueles que sabem pedir com humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas não dá a sua graça aos humildes. Por isso, não desanimemos de suplicar ao Senhor, ainda que a sintonia e que estejamos ilimitados da graça. Amados irmãos e irmãs, amigos e amigas internautas, é preciso entender que só podemos alcançar do Senhor o que pedimos, o que desejamos, com a fé, com a confiança. Não deixamos a confiança morrer. Não podemos deixar a nossa fé se abalar. Devemos renovar nossa fé e nossa esperança todos os dias e fazer como esta mãe, que caiu aos pés do Senhor, mesmo indigna de merecer tal graça, mas pela sua fé, pela sua confiança e pela sua exigência, perseverança na fé e na oração, ela conseguiu que o Senhor expulsasse o demônio de sua filha e ela voltasse para casa na fé e na confiança que sua filha estava curada. E no termo do Evangelho diz que a menina estava deitada na cama, sentada, pois o demônio tinha saído dela. Amados irmãos e irmãs, neste dia, 9 de fevereiro, quinta semana do tempo comum na nossa igreja, que nós possamos entender que só alcançamos as graças que mereçamos através da fé e da confiança. Que Deus nos ajude a ter um coração cheio de fé, de humildade e da confiança do Senhor. Deus abençoe a todos vocês, uma ótima quinta-feira e que Deus os abençoe.